Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa, dando continuidade ao estudo de verbos. Vamos entender como que o verbo ele é flexionado, como que ele é conjugado. Conjugar é o mesmo que flexionar os verbos em seus tempos, modos, pessoas, números e vozes. Na primeira conjugação, verbos com a vogal temática A. Na segunda conjugação, verbos com a vogal temática E. E na terceira conjugação, verbos com a vogal temática I. Então, nós teremos, na primeira conjugação, como exemplo, o verbo pensar. Na segunda conjugação, o verbo vender. E na terceira conjugação, o verbo refletir. Observa que eu tenho em pensar a vogal temática A, em vender a vogal temática E, e em refletir a vogal temática I. Os verbos também podem assumir formas nominais, podem ter um significado de um nome dentro da frase, um substantivo, um adjetivo ou até mesmo um advérbio. Nós temos o infinitivo, gerúndio e o particípio. No infinitivo, o verbo vai exprimir a ação verbal propriamente dita. Ler é um prazer. Nós temos aqui o verbo ler, como a sua própria ação, o ato de ler. Observa que esse verbo ele termina aqui com a desinência R. No gerúndio, desempenha funções exercidas pelo próprio adjetivo e pelo advérbio. Indica que a ação verbal está em curso. Gerúndio. Ele veio andando ao seu encontro. Observa que aqui eu tenho o verbo andando. O gerúndio, ele sempre vai terminar com ando, endo ou indo, para indicar que essa ação está acontecendo. E já o particípio indica que o processo da ação verbal chegou ao fim, desempenha a função de adjetivo. Então, nós temos no particípio, a jovem foi escolhida. Os verbos, eles podem também ser classificados de acordo com as suas funções. Verbos auxiliares e verbos principais. Os verbos auxiliares auxiliam na conjugação de outros verbos. Tenho como exemplo os principais, que são ser, ter e haver. Exemplo, tenho cantado. O verbo ter aparece como um verbo auxiliar. Ele vai indicar o tempo e o modo em que a ação está acontecendo. Mas ele está aqui apenas como auxiliar. Já os verbos principais possuem significação plena, sendo o núcleo de uma oração. Nós temos aqui o verbo cantar, que está na sua forma nominal no particípio, pois termina com ado, cantado, sendo responsável pela ação verbal. O núcleo, a ação gira em torno do verbo cantar. Sugiro que você pesquise mais a respeito dos verbos, faça mais exercícios, faça os desafios, para que você venha se aprofundar um pouco mais a respeito deste assunto.